Oi, pessoal. Tá todo mundo aí já? Ei, Jussara. Oi, boa tarde. Boa tarde. Deixa eu dar uma olhadinha. Tá chegando o pessoal ainda. Acho que dá para começar, aguarda um pouquinho. Tem o pessoal do nono que me mandou mensagem, mas estão conseguindo agora. Deixa eu ver quem que mandou. A Nair. Ah, que ótimo. Vou esperar só um pouquinho para o pessoal conseguir conectar. O áudio tá bom, André? Tá, tô conseguindo. Você tá de fone? Tô de fone hoje. Tá Ah, ficou melhor. melhor. Uhum. Isso, as meninas conseguiram do nono, tá? A Nair, a Tainara, a Júlia, Nayara, a Alice tá aí. Acho que as meninas conseguiram. Deu. Vou falar que deu. Que bom. Bom, então acho que dá para ir começando, né? Dá. Uhum. Dá sim. Tá, vamos lá. Deixa eu voltar onde a gente estava. Um minutinho, gente. Aí, agora sim. Então tá, pessoal. Uma boa tarde para todos aí. Obrigada pela presença de vocês hoje novamente, né? Tem alguns alunos que, por alguma dificuldade aí, estão fazendo outras aulas aí de inglês ou outras situações de trabalho, não vão ter condições de estar acompanhando hoje, mas a gente vai seguindo aí sem essa turminha, depois eles pegam o conteúdo aí com a gente. Então, ontem a gente estava falando sobre a escala de Como de Glasgow, né? Vamos dar uma recobrada aqui da escala de Como de Glasgow e eu falo a fusão dela, né? E essa junção dela com a leitura pupilar, de fotorreagência pupilar, né? E eu trouxe para vocês esse caso clínico aí, né? Do paciente que sofreu um trauma, uma queda, né? E aí uma queda relevante de 2 metros, não teve perda de consciência, e aí nós vamos lá para o nosso primeiro caso clínico. Ontem parece que uma turminha estava entrando aí, colocando 14, 15, né? E vamos lá então. Vamos voltar ao slide para a gente fazer junto e acompanhar junto esse caso clínico aí, tá? Olha lá. O paciente, ele conversa e apresenta os olhos abertos, né? Vamos lá. Vamos voltar na nossa escala aqui. Olha lá, ó. Então, ele tem abertura ocular espontânea, porque ele está conversando com os olhos abertos, né? Então, ele vai ganhar 4, não é mesmo? Beleza? E aí, depois lá, fala que você pergunta para ele o que aconteceu. E esse paciente responde para você laranja, ou, né? E ele respondeu uma coisa totalmente desconexa daquilo que você perguntou. Ele está com uma fala confusa, não é? Todo mundo concorda aí? Então, a gente vai dar 4 pontos para ele na resposta verbal, tá? Aí depois lá fala que ele obedece aos comandos, né? Então, ele obedece aos comandos, se movimenta espontaneamente. Então, beleza, ele vai ganhar a nota total na resposta motora, né? Nós vamos dar para ele aí a nota total. E aí, a pupila dele, ambas pupilas estão isofotorreagente, ou seja, as pupilas estão reagentes à luz, certo? Então, a turma que colocou 14 aí, tá beleza. É isso mesmo, tá? Alguém tem alguma dúvida? Deixa eu dar uma olhadinha no chat aqui. Pode fazer alguma pergunta aí. Só um minuto. Ops, que saudade. Ô, gente, pode manifestar aí no chat aí, ou também abrir o áudio, o vídeo para falar, não tem o menor problema. Vamos embora, eu quero a participação de vocês. A turma que já teve aula comigo sabe que eu gosto que participa. Cadê vocês, pessoal? Vamos embora. Vamos animar. Hã? Esperar a turma escrever aí.
Ai, que vergonha. Não, fala aí, Isabela. Vamos embora. Você sabe que a tia gosta que participa. Eu quero participação de vocês. Hoje eu dependo da participação de vocês. Muito. Vamos lá. Anda. Cadê a turma do nono aí, arrasando aí? Vamos embora. Hein? Os quase enfermeiros já. Vamos, coloca aí. Vocês concordam com esse valor de 14? Pelo menos coloca um S de sim aí, gente. Vamos embora. Ah, sim, 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 senhora. Sim. Ah, então tá. Então, estamos todos de acordo com esse valor, não é mesmo? Ah, joia. Beleza. Ah, vamos lá, então. Vou trazer outro para vocês aí. Deixa eu ver. Vamos lá, vou guardar aí a resolução de vocês, vou acompanhar aqui no bate-papo. Tá vendo aí, ó? O paciente não abre os olhos ao ser solicitado. Ó. Ele balbucia sons gementes, né? Leva a mão no sentido, leva a mão em sentido à mão do examinador, quando é feito o estímulo à pressão no leito ungueal, né? Igual eu falei para vocês ontem lá. Fiz o estímulo no leito ungueal do paciente, o paciente levou a mão, tá? Uma das pupilas apresentam-se midriáticas e não reagem à luz. Então tá, vou acompanhar aqui no chat aqui para ver se vocês estão respondendo direitinho aí comigo. Ups. Aí. Eita! A Tainara já deu a resposta lá. Essa resposta é de hoje, Tainara? Não é de ontem, né? Vamos lá, gente. Tô esperando aí. Quer que volta lá na tabela para vocês? Sim. Então, deixa eu voltar lá. Aqui é o seguinte, pessoal. Essa tabela não tem necessidade de decorar ela, não. O que a gente tem que saber é como aplicá-la, tá? E saber o score dela, o valor da de Glasgow, né? De quanto a quanto que vai, direitinho. Isso aí a gente tem que saber e como aplicá-la. Por exemplo, na ambulância que eu trabalho, a gente tem uma colinha lá, né? Isso é passível, não, a gente não tem obrigação de decorar a escala toda, mas a gente tem que ter lá próximo à mão de forma mais rápida, porque a gente vai usar isso em cena, tá? Deixa eu ver o que vocês estão respondendo aí para mim. Repete o caso do paciente. De ontem. Peraí, deixa eu repetir o caso do paciente, então. Alguém pedindo para repetir. Então, o paciente sofreu uma queda, né? E agora, na segunda situação que eu trouxe para vocês aqui, ele não abre os olhos quando solicitado, certo? Ele balbucia sons gementes, você não está compreendendo o que ele está falando. Ele leva a mão no sentido da mão do examinador quando ele faz pressão no leito ungueal, ele leva a mão. E uma das pupilas dele se apresenta midriática e não reage à luz, tá? Deu aí? Tira uma fotinha com o celular e vamos voltar lá na tabela lá. Dá tira um print aí para poder voltar na tabela. Aí eu vou voltar na tabela com vocês lá, para o pessoal acompanhar melhor. Oi, tô aguardando, hein, galera? É com vocês agora. Turma, cadê vocês, turma? O Igor arrasando. Qual foi a da pupila? A pupila apresenta uma unilateral midriática, não reage à luz. Trauma grave. Esquece da pupila não, hein, galera? Vocês estão quase um socorrista aí, eu tô gostando de ver. 7. Beleza. Vamos fazer junto?
Aê, Vilmara. Tá aí na área, hein? Gracinha, saudade. Você também. Ô, gente, vocês podem colocar aí o que vocês achar. Se tiver errado, é para errar mesmo. Quando a gente está estudando, errar é normal e é construtivo. Vamos construir em cima do erro. Tem que errar mesmo, para acertar, tá? Não precisa ter vergonha, não. Vocês sabem disso. Então, vamos lá. Vou voltar lá para a gente acompanhar juntinho. Ele não abre o olho quando é solicitado. Ou seja, eu tive que fazer um estímulo verbal, sonoro. Senhor, abre o olho. Né? Eu tive que fazer isso para o paciente. Então, ele vai ganhar 3, beleza? Aí depois, ele balbucia sons gementes. A gente não está compreendendo o que ele está falando, ele está gemendo. Ele expressa som, mas ele está gemendo. Vamos lá. Aí, olha lá, ó. Ele está verbalizando os sons. Nós vamos dar 2, certo? Cadê aqui? Ah, aqui que a gente está. Ele levanta a mão no sentido do estímulo doloroso, do estímulo pressão, olha o doloroso aí. E aí, quando ele tem esse estímulo por pressão, ele localiza essa pressão, ele consegue flexionar o braço de forma correta, até onde está o estímulo lá. Aí a gente volta aqui, ó. Flexão normal. Não, localiza o estímulo, perdão, gente. Localiza o estímulo lá, 5, ok? Então vamos lá, quem somou aí? Para mim. Alguém somou aí para mim? Estímulo sonoro 3. Deixa eu fazer meu papelinho aqui. 3. Cadê? Resposta verbal. Pode falar, Jussara, que eu somo aqui para você. 3 mais 4, né? Verbaliza sons 2. Tá. 3, 2. Jussara, Oi. mas tá falando que ele não abre os olhos. Então, ele abre os olhos quando eu faço estímulo sonoro. 3. Não, tô falando que... eu entendi. Não abre os olhos. Olha lá, ele abre os olhos quando é solicitado, tá? Então, vai ser ao estímulo sonoro. Eu tive que fazer um estímulo sonoro vigoroso para ele abrir os olhos. Eu chamei ele, Senhor, abre os olhos, né? E aí nós vamos dar 3, beleza? Aí depois... Ninguém chega perto de você com o cheiro. Tchau, com Deus. Nair, Desliga o som. Nair, eu tô te ouvindo, Nair. Tô chamando a atenção do... Como é que eu esqueci o nome do menininho? E aí ele verbaliza sons, né? Ele tá gemente. Nós vamos dar 2. Estou somando aqui com vocês. E aí depois, quando eu faço um estímulo nele, ele vai fazer a localização desse estímulo. Então, ele vai ganhar 5, certo? Beleza? 9. E aí nós vamos fazer a questão da pupila aí. Se uma pupila dele não reage, desses 9 nós vamos diminuir quanto? 10, que deu? 10? Uhum. Olha, 10, perdão. 10, beleza. Desculpa aí, pessoal. E aí, uma pupila não está reagindo. Nós vamos pegar, diminuir dessa pupila menos 1, que é uma só, certo? Então, nós vamos ter um Glasgow de 9. O pessoal concorda aí? Como é que tá? Jussara, tem como você voltar lá no caso lá dele? Volto sim. Vamos lá. Aqui, ó. Esse é o primeiro, segundo. Aí. Ele não abre os olhos. Ele não abre os olhos ao ser solicitado. Ah, Então seria perdão, não? gente. Perdão. Nossa, Eu tô aqui mãe. perdido. Ô, gente, vocês vão me perdoar. Peraí. Perdoa aí. Então tá, ele abre os olhos, não abre os olhos quando solicitado. Ou seja... Então vai ser 1. Então, aí o que acontece? Se ele não abriu os olhos, aí deu uma margem pra gente. Se ele abre o estímulo e pressão, ele deve abrir, porque ele até localiza. Eu encomendei uma pulseirinha pra Michelle. Oi? Ops. Então aí, gente, bom, se ele não tem nenhuma abertura ocular, vamos então arredondar isso aí, eu vou lendo lá errado. Então a gente pode considerar 1, então, tá? Vamos lá. Eita, deixa eu coisar aqui de novo. Então vamos lá, ele não abre os olhos ao estímulo, né?
Mas suponhamos que ele abre os olhos ao estímulo por pressão. Então, a gente pode colocar 2. Pode ser? Pode? Beleza? Tá. E aí ele balbucia, ele verbaliza sons, vamos colocar lá 2, certo? E aí Sim. depois nós vamos lá quando ele tem uma localização do estímulo lá no motor, certo? 5. Quem somou aí? Somei, já coloquei para você, 9. 9. Ótimo. Menos a pupila. Menos da pupila, nós vamos ter um Glasgow de 8, certo? Agora a gente fechou. Deu certo, né? Beleza? E aí, o que acontece? A gente tem que pensar nisso, né? Que a gente sempre fala aquela frasezinha: Glasgow menor ou igual a 8 é tubo, certo? Avaliar a condição desse paciente aí. De repente, ele vai para o tubo. Belezinha? Então tá, gente. Beleza aí. Desculpa só o mal entendido com a escrita minha aí. Vamos então para o próximo aqui. Agora nós todos temos que acertar, inclusive eu. Vamos lá. Aí, a segunda situação que eu trago para vocês. O paciente abre os olhos diante da solicitação verbal vigorosa. Ah, esse aí, ó. Agora ele abre os olhos, certo? Ao fazer o estímulo compressivo, apresenta extensão anormal dos membros superiores. Ou seja, ele vai hiperestender, né? Não vai localizar e vai fazer uma extensão normal, certo? Quando você percebe na fala dele, ele está falando casa, cartão, lip tint. Cadê a turma do lip tint aí? E aí? Tá falando fala desconexa, palavras muito soltas, que não tem nada a ver, ele só fala coisas que não formula uma frase, né? E as duas pupilas apresentam-se midriáticas e não reagem, né? Posso voltar lá no caso, lá na tabela? Pessoal, posso voltar na tabela lá? Vocês estão anotando aí? Jussara, Oi? você pode também copiar e colocar no bate-papo essas informações, se você conseguir depois. Olha que chique. Porque eu não consigo, senão eu colocava para você, mas você é mais fácil, tá? Você pode clicar, como se fosse alterar, corrigir um erro de português, copiar e colocar no bate-papo, Ah, que legal. tá? Mas aí você vai ter que sair dessa Sai. apresentação. Ah, entendi. Não, mas acho que Precisa, esse só uma sugestão. tá ótimo. Esse é o último também. Vamos lá. Ah, então tá. Deu para olhar aí direitinho os dados? Então vamos lá. Ele abre. O pessoal no bate-papo não colocou ainda para a gente equiparar aí. Cadê vocês? Oi, pessoal. Coloca aí para nós. Já colocou. O Igor já colocou para você. A Vitória. A Tabata. Tainara. Peraí que a tia tá fazendo uma confusãozinha aqui. Ótimo. Então vamos lá, ó. Voltando lá na tabela. Então ele vai abrir os olhos diante da minha solicitação. Vamos lá. Ele vai ter o quê? Uma abertura, o estímulo sonoro, que vai ser 3, beleza? Ju, compartilha a tela. Ih, tá compartilhando não? Perdão. Não. Espera aí. Nossa, gente, até a gente adaptar aqui ao negócio. Achei. Pronto. Agora deu? Apareceu. Deu sim. É só vocês para me ajudando mesmo, gente, porque tá bravo. Então tá. Então a gente falou que ele abre o olho após o estímulo sonoro, então ele vai ganhar 3, beleza? E lá na resposta verbal, ele tá verbalizando palavras soltas, ele não conecta uma palavra na outra, ele não formula frases, né? Então aí a gente vai dar 3 para ele também. Peraí, deixa eu só confirmar. É isso aí, 3. Beleza?
Certinho? Concordam? Tá. E aí, depois lá fala que quando você faz o estímulo, ele tem uma flexão anormal, não é isso? Se eu não me engano? É, né? Então, nós vamos dar mais 3 para ele. Quem somou aí Jussara, para eu nós? acho que é extensão. É a extensão, tá lá? Deixa eu ver É. lá. Eu tô fazendo junto com vocês isso aqui, gente. Aqui. Tá, deixa eu ver. Extensão. Vamos lá. Extensão normal. Aí nós vamos dar 2 para esse paciente. Beleza? Quem somou aí? 8, né? E aí nós vamos diminuir das pupilas, certo? As pupilas, olha lá, ó. As pupilas apresentam midriáticas e não reagem à luz. Nós vamos diminuir aí, vai dar quanto esse Glasgow aí? Deixa eu ver aqui, o bate-papo de vocês aí. 6, 6. Eita, o povo tá bom mesmo. Arrasou aí. Tô gostando de ver. 6. Ótimo. É isso mesmo, galera. Então, ficou claro? Deu para aprender a aplicabilidade da tabela aí direitinho? Vocês conseguiram compreender aí como que é? Certinho? Deixa eu ver aqui. Alguma dúvida? Eu quero que façam perguntas. Deixa eu ver se tem alguma pergunta no chat aqui. Não, ô Tainara, tem que errar mesmo para aprender. Eu gosto disso. Te garanto que você vai acertar mais. Sempre. É assim mesmo, não tem vergonha não. Ô, Jana. A Jana aí. Então, gente, é isso. Vocês têm alguma pergunta, alguma dúvida sobre a aplicabilidade dessa tabela? E aí, como é que tá? Tá tudo legal? Coloca um S de sim. Esse pontuação da pupila. Podemos rever isso aí, não tem problema não, tá? Tem mais alguém que tem mais alguma dúvida? Vamos lá, fala da pupila lá para ajudar a Janaína. Janaína. Mais alguém, gente, tem alguma dúvida? Nós vamos sanar a dúvida das pupilas aí. Pupila também, fiquei na dúvida. Luana. Vamos lá. Oi, deixa eu pegar meu quadrinho aqui para a gente conversar. Então, vamos conversar aí. O que que acontece? Deixa eu voltar o slide aqui para vocês verem o que que aconteceu, né? A turma que talvez não estava aí. Eu falei para vocês que a escala de Como de Glasgow, que o pessoal fala, a nova escala, na verdade ela não é nova, né? É uma escala que ela foi adaptada, né, para situações que a gente rotineiramente estávamos encontrando aí no nosso dia a dia, certo? E aí o que que acontece? Por exemplo, acontecia de em algum momento eu chegar numa cena e o paciente ele tinha uma alteração já congênita de não verbalizar, de não falar. Ou eu tinha também aquele paciente que, de alguma forma, ele já tinha uma pitose palpebral que não era, que, que já era do paciente mesmo, por causa de alguma lesão, ou já nasceu com essa questão, né? Alguma alteração na visão. E aí, a gente ficava assim, gente, mas como que nós vamos aplicar? Outras vezes, como por exemplo, experiência própria, eu fui atender um paciente com déficit intelectual, como que eu vou avaliar a resposta verbal dele, se a fala dele é confusa, né? Então, o que que acontece? Para que essa tabela ela fosse melhor aplicada, né? Aí fez-se algumas mudanças nela aí, tá? Aí eu vou mostrar para vocês. Algumas mudanças foram mais voltadas nesse sentido, as mais significativas. Aí, quando eu chego lá para um paciente que ele não tem nenhum globo ocular ou tem alguma alteração fisiológica, anatômica, não tem como abrir os olhos mesmo, né? Ou é um paciente já sequelado e tudo. E aí, você não tem como testar a abertura ocular. Aí, você vai colocar lá não testável, tá bom? Beleza. Você chega lá num paciente seu que ele não fala, ele não tem essa propriedade da fala, ou é um paciente que tem um déficit intelectual, que ele não consegue se comunicar, né? A gente tem que lembrar aí dos pacientes que falam através de Libras. Se você tiver um tradutor, se souber falar, também é passível que você aplique a tabela, né?
e tudo. Bom, mas é o que é bem difícil, né? E aí, o que que acontece? Não tem como eu avaliar esse quesito, então eu vou colocar não testável também. Na resposta motora, se eu tiver um paciente tetraplégico, ele não vai movimentar os braços, ele não vai levar o braço e peristender ou flexionar no sentido da pressão, né? E aí, eu vou colocar não testável, beleza. O que que acontece? Outra situação que foi retirada foi a questão da dor, mas é algo que até ficou tão imbuído na gente, assim, ao longo desse tempo, igual eu, por exemplo, trabalhando 5 anos falando em estímulo doloroso, até é difícil da gente falar, tipo assim, estímulo doloroso, tem hora que eu me perco aí, tem que estar buscando isso aí. Mudou-se para estímulo à pressão, porque não condizia a gente fazer um estímulo de dor num paciente que um profissional da saúde está levando o afago, o socorro, o cuidado, e a gente quer que o paciente fique bem. E sem falar que, quando a gente faz aquele estímulo doloroso, principalmente na região do externo, isso aí cria uma certa falta de empatia do paciente com a gente, porque a gente passa a ser, aos olhos do paciente, um agressor. A gente não passa a ser alguém que levou o socorro em si. Então, é importante a gente pensar nisso também. E sem falar que, quando a gente fala de dor, a gente tem que pensar que a dor, ela é um dado vital que pode alterar os outros dados. Isso aí é fato. A gente sabe que, né, o paciente pode ficar menos colaborativo com você numa cena que você precisa tocar nele, que você precisa imobilizar, fazer um exame físico bacana. Ele vai ficar, ele não vai ser colaborativo com você, certo? Então aí mudou aí onde está escrito aí estímulo à pressão, antes era estimulador, e agora vem estímulo à pressão. E essa questão do não testar. Aí, igual eu pus aqui esse desenho aí, né, que eu lembrei dele que meus irmãos assistiam muito, falei assim, vou pegar ele aí, que fala da escala de Como de Glasgow quando se une à avaliação pupilar. Quando um paciente apresenta uma alteração pupilar, né, quando ele não, a pupila dele não reage, quando ela não é fotorreagente, que a gente fala, isso é um indicativo, não necessariamente, mas é um indicativo, na maioria das vezes, percebeu-se que pode estar havendo ali dentro da cavidade craniana alguma lesão, né, por causa de um TCE, então pode estar havendo ali a compressão desses nervos ópticos, fazendo com que essa pupila não venha se contrair. Aí ontem eu repassei com o pessoal a questão deixa eu só parar. Essa questão da pupila. Vou dar uma repassada rápida aqui, porque a gente tem muita coisa para a gente conversar ainda, tá? Tá dando para ver, né? Beleza, tá lá. Um olho, desenho muito bem, arraso, dá 20, tá? Jussara, Oi? não está aparecendo você. Você quer aparecer ou para ficar essa tela, essa escala? Pai, então eu tenho que interromper aqui o compartilhamento. Você tem que descompartilhar e aparecer. Nossa. Eu tô vendo ela. Tá? Também tô te vendo, Jussara. Vocês estão Agora eu vendo? tô. Isso, agora fica Então, melhor. vamos lá. Isso. Então tá, vamos lá. Aqui eu fiz a representatividade de um olho aqui com pupilas normais, tá? Façam de conta. Usem a imaginação, porque meus desenhos têm que usar a imaginação, tá? Pupilas normais, essas pupilas vão estar isocóricas, ou seja, estão do mesmo tamanho, tá legal. Eu joguei luz nela, ela deu aquela contraída. Peguei minha lanterna pupilar lá, incidi um raio de luz aqui, lá na minha lanterna, ela se contraiu. Ou seja, elas estão isofotorreagentes. Elas estão reagindo à luz, beleza? Aí tem uma outra situação que ela pode estar maior, mais dilatada. Aí nós vamos falar que essas pupilas, nós vamos falar que essas pupilas estão midriáticas, elas estão aumentadas, relaxadas, certo? Quando eu incido luz aqui, elas contraem, beleza, elas estão midriáticas, mas estão fotorreagentes. Diferentemente, quando a gente suspeita de um TCE, você pode incidir luz aqui, né, dependendo do nível da lesão, que essas pupilas elas não vão reagir, tá? Certo? E também pode acontecer essa segunda situação aqui, ó, no trauma, principalmente. Onde uma pupila
pode estar de tamanho normal e reagente, e a outra pupila pode estar midriática. E eu incido luz aqui e ela não reage. Então, a gente vai ter uma das pupilas não reagente, certo? E também pode acontecer a situação que ela fica pontiforme, beleza? Quando ela fica pontiforme e pequenininha, a gente fala que é uma miose, certo? Ok? Tá. E aí, o que tem a ver isso com a nossa escala de Como de Glasgow? Vamos lá, eu coloquei para vocês. Deu para entender essa parte aí? Os nomes? Os nomes, depois vocês vão gravando aí. Certo? Deixa eu só compartilhar aqui a tela para a gente ir lá. Só um minuto, pessoal. Aí, beleza. E aí, o que que acontece? Olha lá para vocês verem, ó. Eu deixei aqui. Deixa eu ver aqui. Só um minuto aqui. Lá, ó. Escala de Como de Glasgow e pupilar é igual a escala de Como de Glasgow, o valor que você encontrar, menos o número de pupilas que não reagem, beleza? Então, você vai aplicar aquilo lá, ó. Se, quando eu incido a luz, duas pupilas não reagem, as duas pupilas, então eu vou diminuir 2 nesse valor, certo? E aí, vamos supor que eu tenho um paciente lá que só uma pupila, vou diminuir 1. Aí o pessoal pergunta assim, ixi, mas aí o Glasgow vai dar menor que o score do Glasgow não é 3/15? Beleza, mas aí, igual eu falei, vamos deixar isso bem comunicado. A gente tem que falar com o colega, olha, essa avaliação que eu fiz foi da escala de Como de Glasgow, mas a escala pupilar. Isso tem que ser bem claro, bem comunicado, certo? Porque senão seu colega lá vai falar assim, mas o Glasgow dele deu muito baixo e ele não tá, entendeu? Então vamos deixar isso bem explícito, isso bem claro quando a gente for passar o paciente. Isso aí tem que ser bem comunicado, tem que haver essa comunicação entre a equipe, certo? E principalmente pelo fato de que algumas instituições já estão utilizando dessa forma e outras não, tá? Mas no concurso agora já está chovendo, não está caindo, tá bom? Deixa eu ver aqui, eu vim perguntando uma coisa aí. Tá bem claro aí? Alguém tem alguma pergunta? Deu para sanar a dúvida de vocês aí, meninas? A turminha que me perguntou aí. Deu, tá certinho. Deu? Agora Mais entendi. alguém? Deu para entender? Beleza, então. Tá? Tá. Aí eu trouxe para vocês aí a representação aí dessas pupilas. A primeira aqui a gente tem uma pupila, elas não estão isocóricas, tá? A de lá nós temos pupilas midriáticas. Beleza? Aí tá. Fechamos essa parte da escala de Como de Glasgow. Tá ok? Tudo certinho? Vamos lá. Agora vamos voltar lá para o nosso ABCDE, né? Que a gente não estava nisso, a gente entrou lá e a gente parou lá no D, que foi a avaliação neurológica desse paciente, não é? Tá, só recobrando aqui, tem alguns profissionais que aplicam nesse momento também aquele reflexo de Babinski, tá? Na planta do pé lá, pega a caneta, passa, para ver se o paciente está apresentando, está tendo essa sensibilidade preservada. Somente aqueles traumas podem indicar para a gente que tem uma lesão medular aí, tá? Então tá, exposição da vítima, certo? Quando eu falo exposição da vítima, gente, eu gosto muito de chamar a atenção das pessoas para o seguinte: quando eu exponho ela, eu vou fazer o quê? Uma busca do que eu não vi anteriormente, né? Às vezes lá no C passou desapercebido um sangramento, uma tatuagem traumática, até uma luxação, uma fratura, alguma coisa. Então, assim, eu tento fazer uma busca rápida. Alguns socorristas, né, com as mãos enluvadas, paramentadas, direitinho, dá uma passada de mão na parte do dorso do paciente e vai olhando as mãos, tá? Faz aquela busca rápida. Outra coisa que é importante é com relação à retirada da vestimenta do paciente, né? Aí, até trouxe aí algumas imagens. O pessoal até faz muito meme com isso, da gente usar tesoura e tudo, mas é necessário, né? A gente tem que fazer exposição da vítima. Dependendo da cor da roupa, se for uma roupa muito escura, você não consegue perceber sangramento, né, de forma efetiva. Então tem que tirar mesmo. E aí, eu, enquanto profissional, o interessante e o legal é você fazer essa exposição da roupa mesmo dentro da ambulância, tá? A gente evita fazer isso na cena em si. Você pode até dar uma levantada na vestimenta do paciente, mas eu prefiro fazer, porque hoje a gente vê essa questão aí de
da exposição na mídia, todo acidente que você vai, tem gente filmando, isso aí é rotinamente de trabalho, sempre tem alguém filmando e tudo, e aí você expõe aquela pessoa, às vezes é uma mulher, você deixa desnuda, com seio desnudo, não é legal. Então a gente tem que pensar um pouquinho nisso, não só para nos resguardar, mas para resguardar a vítima e se colocar no lugar dela mesma. Será que se eu fosse atendida, eu ia querer ficar nua na rua e tudo, né, expor meu corpo? Então a gente tem que pensar nisso. Outra coisa que, assim, alguns colegas meus têm a sensibilidade de fazer é de cortar as roupas na costura. Porque, assim, para mim, ir lá comprar uma calça jeans é tranquilo, para outras pessoas é tranquilo. Só que tem pessoas que não têm essa condição. Então, a gente, se der, se tiver tempo para isso, tentar cortar na costura para o paciente reaproveitar essa roupa depois. Eu penso assim, né? A gente tem que pensar que nem todos nós somos iguais e temos que pensar nessa situação. Aí em cima eu trouxe para vocês uma imagem da turma aí fazendo controle de hipotermia, tá? Quero ressaltar aqui uma coisa muito importante. O pessoal geralmente deixa o paciente com a roupa e coloca a manta em cima. Então, assim, a manta não é efetiva dessa forma. Ela só vai ser efetiva se você fazer a exposição da vítima, colocar a manta na pele do paciente, que ela vai reter o calor, não vai deixar o paciente perder calor, tá? E tem alguns colegas também que às vezes colocam um cobertor e depois colocam a manta, mas teria que ser o contrário, colocar a manta primeiro e por cima colocar o cobertor, tá? Outra coisa, é importante a gente também, mesmo que esse paciente está sendo coberto, a gente tem que ter atenção de estar olhando os pontos de lesão depois, durante o transporte, sempre estar reavaliando isso aí, tá? Isso é muito importante, porque se você cobrir o paciente, não está reavaliando durante o transporte, ele pode estar tendo sangramento ali, uma perda, e você não vê. Às vezes você instaurou o torniquete, e aí quando você faz uma reanimação volêmica nele, ele começa a sangrar de novo e você não está atento a isso. Então, tem que ter essa atenção, tá? Tem que prestar atenção nisso, ok? Então, é isso, beleza? Dúvidas? Não, ninguém falou nada? Tá bom. Aí, nós vamos para essa avaliação secundária aí, que é o sample. Em algumas literaturas, vocês vão achar sample, com finalzinho IE. Mesma coisa, né? Não vai diferenciar nada. A aplicabilidade também dessa mnemônica é a mesma, tá? Então, vamos lá. No S, alguém já vai querer ir arriscando aí, que já sabe, a turma do nono? Vamos lá, quero que vocês participem. Hã? Ops. Cadê o chat lá? Deixa eu ver se eu consigo entrar lá. Tô vendo vocês aí. Oi? Anda, gente, vamos lá que eu tô esperando. Alguém quer arriscar aí? A turma aí do nono aí pode começar a mandar ver aí, ó. Vambora, ajudar os colegas lá, dos primeiros períodos que estão aí. O S. Pode falar também, gente, não precisa mandar no chat, não. Tô abrindo para vocês aí. Quero ver a vozinha de vocês, tô com saudade. Vamos? Minha irmã deu queijo. Não, queijo não. S. Vamos lá, gente. Eu vou olhar o nome da turma que tá aqui, que eu começo a chamar o nome de vocês aí, ó, que eu já sei. Vou fazer, senão vocês vão correndo. Então. Gente, vamos lá. Então tá. Já que ninguém vai se habilitar, bora lá. Então, no S, nós vamos falar de sinais e sintomas. Quando eu falo de sinais e sintomas, eu não quero dizer aqui os sinais vitais, não. Os sinais vitais já foram vistos lá na avaliação primária, né? Aqueles sinais vitais. Quando eu falo de respiração, quando eu falo de pulso, né? Pressão, até esse momento eu não fiz ainda. Mas eu estou falando aqui do que eu vejo, né? O que o paciente está queixando para mim também. Ele está me relatando uma dor abdominal que passou desapercebida lá na hora que eu estava fazendo a avaliação dele, a palpação nele. Então a gente tem que estar atento a isso. Ups. E aí, depois no A. Alguém quer? Alergias. Aê, isso, alergias. É importante saber se esse paciente tem alergia a medicamentos, porque a gente sabe que as ambulâncias elas são equiparadas com suporte medicamentoso. E na maioria das vezes, durante o transporte, a gente tem que fazer uma analgesia,
usar um tramadol, uma dipirona, ou o que seja, né? Então, a gente tem que estar verificando isso com o paciente. E sabe por que eu acho importante nesse momento, principalmente se o seu paciente vem consciente, você perguntar essa questão da alergia, porque nem sempre vai ter alguém da família para falar isso próximo, né? E aí, durante o transporte, pode acontecer alguma coisa, que esse paciente venha rebaixar o nível de consciência, e você entra com ele no hospital, né, na porta de entrada, e aí lá faz algum medicamento que ele tem alergia, e aí piora o quadro dele, ele, né, tem uma reação anafilática, edema de glote. Então, vamos pensar, tentar colher esse dado logo lá na cena, se o paciente estiver consciente e responsivo, né? Beleza? Sim. Aí depois, lá no M lá, Medicamentos. medicamentos. Ó, tô gostando de ver, viu, gente? Agora tô feliz. Medicamentos. É importante porque o paciente às vezes toma um anticoagulante, medicamento, um antihipertensivo. Então é importante a gente saber isso também, tá? Interações medicamentosas, a gente tem que saber sobre isso, ok? Esse anticoagulante também é a treva do socorrista quando a gente está tentando estancar algum sangramento, gente. Esses marevã da vida, é complicado. E aí no P lá? Passado médico. Antecedentes patológicos. O passado médico ele vem tratando das comorbidades já pré-existentes nos pacientes, né? Isso. Se ele é cardiopata, se ele tem histórico de diabetes. Isso. Se ele é renal crônico. Muito bom, muito bom. É isso mesmo, gente. Aí eu quero só fazer um adentro aí com relação, a gente fala passado médico, né, do paciente. É importante a gente saber se o paciente já tem uma plegia já, porque senão a gente acha que aquilo aconteceu ali naquele trauma, né? Ele já tem esse histórico aí. Outra coisa que é importante a gente falar com relação à prenhez, né? Se o paciente, a mulher está grávida, tá? No P aí a gente pode colocar prenhez também, tá? Por quê? Transporte de gestante no trauma, a gente tem que estar pensando nessa questão que vai ficar algum tempo dentro da ambulância e às vezes toda aquela posição uterina, o feto pode estar comprimindo ali, né, os vasos calibrosos abdominais ali, a aorta e tudo. E aí a gente de repente tem uma alteração de dado vital só porque está comprimindo mesmo. Então, ou a gente tenta fazer uma lateralização em bloco com essa prancha, ou a gente, se você tiver disponibilidade de mais mãos dentro da ambulância, fazer a descompressão uterina mesmo, lateralizar a barriga mesmo, e aí lembrando que é pro lado esquerdo, tá bom? Certo? Ok. Gostando de ver você. Oi. Eu tenho uma dúvida. Quem é? É a Paula, do terceiro. Oi, Paula. Você não conhece, não. Deixa eu te falar uma coisa. Você falou a questão das medicações, mas se o paciente estiver inconsciente, não tiver nenhuma pessoa da família por perto, por exemplo, ele tiver alergia ao Plasil, alguma coisa assim, não tem como saber, né? Você vai descobrir depois que você fizer. Você vai descobrir só depois. Ah, entendi. Não tem como. Por isso que eu falo que com o paciente no APH, você tem que pensar isso tudo rápido. Pelo menos assim, eu costumo falar em voz alta com um colega que está socorrendo junto, e para poder, tipo assim, se alguma coisa eu esquecer das respostas do paciente, meu colega lembra, né? Tipo assim, o paciente fala, eu reafirmo. Tipo assim, ele fala, tem alergia a isso. O paciente tem alergia a isso. Porque para a gente, né, ter esse auxílio aí de recobrar mesmo, certo? E lá no último lá, galera, no A. É no L agora, né? Perdão, L. É líquidos ingeridos nas últimas horas, isso mesmo. Isso, líquidos e alimentos. Por que eu tenho que saber isso? É um paciente que saiu da churrascaria, tomou uma torre de chopp? Meu Deus. Então a gente tem que pensar nisso aí. Vamos ter que proteger essa via aérea, vamos ter que ver se vai ter que sondar, se vai ter que entubar, para proteger essa via aérea, né? Então a gente tem que pensar nisso também, certo? Beleza? Okay. E lá o último? Ambiente e eventos relacionados ao trauma. Isso. O ambiente a gente já vai estar, no momento que a gente chega na cena, a gente já vai estar percebendo como está esse ambiente e tudo. Então já avalia, né? Já avalia logo no momento que você chega na cena. Voltando. Oi?
O P, o que é mesmo? O P? O P. Passado médico e prenhez. Tá, obrigada. Tá, voltando um pouquinho só lá no S, gente, é muito comum o paciente nausear, tá? Então, lá no S, a gente pergunta se está sentindo algum náusea, algum desconforto e tudo. E aí, eu até falou do Plasil e me recobrei. Essa questão de administrar um antiemético para o transporte, porque senão o paciente pranchado dentro da ambulância começa a nausear, é complicado. Esse transporte aí, de repente ele pode aspirar, broncoaspirar aí, e não é legal. E para virar uma prancha dentro da ambulância em movimento, já fiz isso muitas vezes, é difícil. Então, antes precaver do que depois você ter que passar todo esse aperto na estrada, que eu já passei, não é legal não. Então, lá no S, a gente já pergunta isso também, tá? Tá nauseando, está sentindo? Já conversa isso antes com o paciente, certo? Você tem que manter comunicação com o paciente se ele está consciente o tempo todo, tem que aproveitar o momento. Eu falo que é aproveitar o lance e vamos embora, tá? Aí eu trouxe para vocês outra mnemônica aí, que é o MOV, tá? Que é monitorização. Geralmente a gente usa o paciente está estável, a gente monitora mesmo com esse oxímetro de extremidade mesmo, que a gente está acostumado a utilizar, certo? Oxigênio, o paciente tem necessidade de receber, ofertar oxigênio para ele, vamos ofertar, ou seja, no catéter nasal, máscara de alto fluxo, ou se for um paciente que tiver necessidade de intubação, vamos ofertar esse oxigênio, e veio. Aí, com relação à veia, eu quero só fazer uma ressalvazinha aqui, tá? Que era tipo assim, o troféu da turma da PH aí. Ó, peguei um paciente de trauma, mas foi 2 gel 14, consegui pegar. Então, assim, o pessoal tudo vibrando com isso e tudo. E aí vem o PHTLS e fala assim, não, senhores, agora a gente não recomenda mais o uso do gel 14. Aí vem aí os gels menos calibrosos, 18, 16, tá? E não infundir muito líquido no paciente, não fazer uma reanimação volêmica excessiva aí, né? Que extrapole, porque senão todos os cuidados que você teve lá no X, que era conter sangramento, o cuidado que você teve lá de avaliar bem aquele abdômen lá para ver se não tinha sangramento, e aí, por fim das contas, você vai promover, né? Aumentar essa pressão sistólica e o paciente pode vir a voltar a sangrar e isso não é legal, não. Tá bom? Certo? E além disso tudo, eu queria falar o seguinte: quando a gente contém o sangramento. Ops, tem um telefone tocando aí, atende aí. Quando a gente fala essa questão de reposição de volume, a gente tem que estar atento realmente a isso, porque a gente tem que preservar a hemácia de paciente. A gente sempre tem que pensar nisso, né? Não deixar o paciente sangrar, cuidar mesmo, porque esse paciente vai precisar dessas hemácias depois para se restabelecer, né? O líquido não carrega hemácia, ringer lactato não carrega, ringer lactato não carrega oxigênio, quem carrega oxigênio são as hemácias, então a gente não pode deixar o paciente perder a hemácia. Então você pode até, né, perder esse paciente, mesmo que não seja no primeiro pico ali, e nem que seja no primeiro, no segundo pico, mas lá no terceiro pico, que é entre 2 semanas e até meses no intra-hospitalar, ele venha morrer, tá? Nos picos de mortalidade do trauma lá. Alguma dúvida? Pode falar. Eu tenho. Quem? Quem? A Paula, de novo. Oi, Paula. Pode perguntar. Deixa eu te fazer uma pergunta. Voltando lá na questão da medicação de novo. Aí, no caso, por exemplo, não sabe que o paciente está inconsciente, não tem nenhum familiar, e aí você faz uma medicação tipo Plasil que deu reação alérgica. Aí vocês sempre entram com um tipo de medicação na hora, mesmo se tiver só o enfermeiro técnico, tipo corticoide? Ou então, não? A questão... gente, só para deixar claro essa questão de medicamento. No APH, tem algumas ambulâncias até que sai só com enfermeiro às vezes, o que não pode acontecer, né? O que acontece? A gente tem um respaldo do uso de tanto da medicação quanto dos protocolos que é dentro da telemedicina. É o único serviço até agora, né? Não sei, o coronavírus está liberando tudo. É o único serviço de telemedicina autorizado, tá? É o único.
E aí, o que acontece? Eu estou numa cena, eu não tenho médico, meu médico lá no momento, né? É tudo feito comunicado. Tipo assim, eu já estou ali com o meu telefone do lado, quando tu faz a chamada, eu passo para a regulação, olha, esse paciente está apresentando vômito, beleza. Aí vai falar assim, olha, então faz Plasio ou faz uma dipirona. Vamos pôr um exemplo da dipirona, que é uma coisa assim mais, né? Faz uma dipirona. Muita gente tem alergia de dipirona. Aí eu faço dipirona no paciente, ele está inconsciente, e aí de repente ele começa a ter uma reação, que seja qualquer medicação. E aí dentro da ambulância a gente tem outras medicações aí, a gente tem Fernegan, tem outras medicações, e aí você vai usar elas, mas é tudo com respaldo, né? É tudo comunicado, a gente comunica o tempo todo com o médico regulador e fica tudo gravado. Então, assim, os medicamentos estão lá, o regulador, que é o médico para prescrever, está do outro lado. Então, em qualquer situação, se você percebeu que tem uma reação alérgica, que você precisa intervir, você entra com medicamento. A gente tem uma vasta gama de medicamentos na ambulância. Desde medicamentos controlados até esses medicamentos mais simples. Deu aí? Paula? Deu. Deu? Deu. E eu tenho outra dúvida, pode perguntar? Olha, claro. Você falou aí a questão da soroterapia, né? Aí, no caso, Sim. quando é paciente de trauma, assim, que estão perdendo um grande volume de sangue, aí entra só com soro fisiológico, o Ringer, você falou que no caso não? E o voluveno, nesses casos, não entra, no caso? Repete o finalzinho, que eu não ouvi direito. No caso, aí você falou que o Ringer não entra nesse caso, né? Só o soro fisiológico. O Ringer entra. 1 litro de Ringer. Tá. Aí o voluvém, nesses casos, entra quando? Quando perde uma grande quantidade? Como que é? Não, no nosso lá, no nosso dia a dia de trabalho, a gente não usa esse soro. Voluvém? Voluvém. Não conheço. A gente usa soro, para repor. Tem um outro que a gente usa também, mas também não faz essa reposição volêmica, não. A gente usa mesmo o Ringer lactato e o soro fisiológico. E o PHTLS, ele recomenda para a gente 1 litro durante esse transporte. E lembrando que mesmo que a gente não consiga fazer essa reposição volêmica de forma efetiva, a gente fala uma questão da hipotensão permissiva, né? Mas o paciente ainda está hipotenso, ele está mantendo a PA de 9,5. Essa hipotensão, ela é permissiva, né, durante esse transporte. Então, você pode fazer 1 litro de Ringer lactato para fazer essa ressuscitação volêmica nele. Tá ok, beleza? Obrigada. Nada. Tudo bem aí, pessoal? Então tá, gente. Eu quero falar um pouquinho sobre a humanização na PH, que eu acho que é muito importante, tá? É um momento de muita fragilidade do paciente, né? E aí, agora quem vai falar vai ser vocês. Eu quero pedir que, né, de forma ordenada aí, quem tiver, expor a história de vocês mesmo com relação à urgência e emergência em si, né? Mesmo que seja, vamos supor, num PH fixo aí, no caso de UPAs e tudo, não precisa estar nome de instituição e que seja, mas eu quero que vocês me contem a experiência, a turma aí que é de outro estado e mesmo de outras cidades próximas, com relação a isso. Como que vocês têm essa percepção da humanização? O que vocês acham disso? Pode ficar à vontade, vou deixar aberto aí, tá? Aí eu quero que vocês tragam isso para mim. Como que é a percepção da humanização para vocês, principalmente no APH, aí quem teve alguma experiência, se foi boa, foi ruim, não precisa citar o nome de instituição, beleza? Vamos lá? Cadê vocês? A turma aí. Jussara, por gentileza, repita a questão que você quer que fale, por gentileza. Então, eu quero que a gente vai falar sobre a humanização no APH, né? E aí eu quero que, ao invés de eu estar falando, né, eu quero que vocês falem para mim
na urgência e emergência que seja, né, também, né, serviço de urgência e emergência, algum relato de vocês, de experiência positiva, experiência negativa, da vivência de vocês, o que vocês acham, como que vocês veem a humanização nesse setor aí? É uma resposta complexa, né, que tem que se dar, porque a gente já chega numa situação totalmente adversa, né, num acidente, quem sabe, numa emergência, e o primeiro passo é a gente pensar tecnicamente como que você vai ajudar essa pessoa, só que essa pessoa ela tem que ter uma abordagem não tão tecnicamente. Se ela tiver consciente e você puder acalentar e falar para ela que tudo vai dar certo, e falar para ela todos os procedimentos, os passos, que ela não está, né, tão grave, que vai melhorar e que vai dar tudo certo, eu acho que é interessante, sem perder tempo no atendimento assistencial desse paciente. Boa colocação também, né? E aí, pessoal, alguém para complementar a fala da Yara? Pessoal de fora aí, que mora em outras cidades, tem outras experiências aí com porta de entrada, na urgência e emergência aí, por favor. Eu quero que vocês tragam. Se quiser mostrar o rostinho aí, eu acho bom, que eu quero ver vocês. Eu posso relatar sobre um acidente de moto que eu sofri faz uns 2 meses. E na hora de me socorrer, eu estava bem nervosa. A equipe do SAMU chegou. Eu estava muito, muito nervosa porque o estrago tinha sido bem grande. Eu não sentia o meu joelho esquerdo. E eu acabei batendo de frente com outro carro. Então, o meu joelho eu bati no para-choque do carro. E eu estava bem nervosa, não só por mim, mas pelo estrago que tinha causado, né? E o enfermeiro foi bem paciente comigo. Ele foi muito, muito tranquilo. Ele relatou tudo que tinha acontecido, porque eu com o capacete não conseguia ver nada. Eu só chorava. E eu achei uma coisa bem interessante, porque ele tentou puxar outros assuntos comigo, não só o acidente. Perguntar onde eu morava, o que eu fazia, onde eu trabalhava, o que eu mais gostava de fazer nas horas de lazer. Ele foi puxando coisas assim que eu até pensei, meu Deus, o que ele tá falando, sabe? Mas depois que eu cheguei na UPA para ser atendida e tudo mais, eu percebi a importância, porque foi ali que eu me acalmei. Então, eu acho que essa parte da humanização vale também ressaltar que não dá para chegar só lá e atender, fazer o atendimento do paciente e colocar na ambulância e pronto. Tem que ter o olhar holístico, né? Tem que ter empatia, que é de se colocar no lugar do outro e tentar amenizar o quanto puder a situação ali na hora, para depois não poder se agravar mais, né? No meu caso, eu estava bem nervosa, então eu acho que se ele não tivesse dado esse atendimento que ele deu, teria sido bem pior para mim. Ô, Luana, muito obrigada, viu, por compartilhar com a gente aí, né? E é isso mesmo. E mais legal ainda é saber que você está no processo de formação e eu acho que quando a gente se torna paciente, né, a gente consegue ver isso de forma melhor, né? A gente consegue enxergar isso mais sensivelmente, de forma mais sensível, né? Eu penso assim. Muito obrigada, tá? Imagina. E aí, Isabela, Tainara, fala alguma coisa? Graças a Deus que eu nunca precisei, não. A Mariana colocou, né, um depoimento, falou aí num bate-papo. Na minha opinião, a humanização das unidades de atendimento de urgência e emergência significa dedicar atenção ao paciente como um todo, desde o contexto familiar, social, deve incorporar valores, sentimentos e os aspectos culturais, emocionais de cada um, pois é um momento complicado que causa muito medo. Então, gente, é isso mesmo, tá? Quando a gente fala dessa questão da humanização na PH, envolve várias questões, né? Uma das questões que envolve é os preceitos éticos. Os preceitos éticos é mais fácil da gente lidar, porque nosso código deontológico, a gente passa por uma formação na faculdade, a gente fala sobre ética, mas além disso, tem outra coisa que influencia, que é a nossa moral, em saber escolher o que é certo, o que é errado. Tem mais alguém? Não
Tainara, muito importante, acolhimento, formalizar. Ô, Então, Jussara, e tem, oi? desculpa te interromper, eu também acho que é uma forma de humanizar, igual você falou no começo, que a gente deve, na hora de observar o paciente, sempre estar preocupado com a exposição dele. Às Sim, vezes tem uma roupa rasgada, o peito está exposto, o seio da mulher está exposto, ou algumas partes, tipo, porque no acidente pode acontecer tudo. Eu também acho que você, depois de observar, tentar manter a privacidade do paciente ali, mesmo na cena sendo difícil manter, tentar manter a privacidade dele. Essa parte que você falou de tentar cortar, se for preciso cortar a roupa, cortar na costura. Isso é uma forma de humanização que você está pensando no paciente, você tá pensando no depois. Se ele vai sim. ter como comprar uma roupa, ou se ele só tem aquela. Eu também acho que, além disso tudo que foi falado, que é do interior, acho que o exterior também é uma forma de humanizar. Sim. E aí eu falo para vocês essa questão, né, da moral, que é saber escolher o que é certo, o que é errado, eu me posicionar no lugar do paciente mesmo, conforme a nossa colega falou da questão da empatia, né, me colocar no lugar dele, né, eu gostaria de ser atendido dessa forma, eu gostaria que minha mãe fosse atendida dessa forma, e pensar que o paciente ali, gente, ele está muito fragilizado, ele sente sozinho, que muitas vezes, muitos pacientes que a gente pega, principalmente acidente, às vezes está sozinho, né? Às vezes é à noite, é uma noite chuvosa, já é um ambiente, assim, um clima, um ambiente que traz medo para a gente, né? Enquanto humanos, isso aí é fato. E aí, eu decidi trazer um videozinho para vocês aqui, para deixar mais, assim, legal e explícito essa questão da humanização, que eu acho que o vídeo ele fala por si só, né, sobre isso. Eu acho que o vídeo é curto, né, ele é uma aula sobre isso. Então, vou compartilhar com vocês aqui, ele é rápido, tá? Só um minutinho. Esse vídeo é um vídeo institucional que a gente fez lá no SAMU, eles fizeram um vídeo com os nossos pacientes, inclusive essa paciente hoje a gente se tornou amiga, né, tem uma proximidade, não temos contato físico porque ela foi embora, mora fora, né, foi embora do país, achou lá melhor para poder sobreviver e viver, e foi ficar com a filha dela, e aí eu vou deixar aí para vocês, tá compartilhando aí a tela, tá, né? Está. A Jussara tá sem áudio. Sim, Então vou ter que tirar o fone, peraí. Olá, bom dia pessoal. Bom dia, Jussara. Hoje eu estou fazendo esse vídeo para vocês terem uma noção do que aconteceu comigo e, em especial, quero agradecer muito a equipe do SAMU e a enfermeira Jussara, tá? Que exatamente há 3 anos atrás eu sofri um acidente na BR entre São João del Rei e Barroso, tá? Mais aproximadamente de Barroso. Como vocês sabem, ali é um trecho que acho que todos os dias, infelizmente, acontece um acidente. Então, nesse dia, 17 de agosto de 2017, eu, para não fazer uma colisão de frente, né, uma frontal, eu puxei o meu carro e capotei e voei, não sei exatamente qual distância, mas eu quebrei aproximadamente 8 ossos, a bacia, enfim, toda a região pélvica. E nesse dia, por acaso, a Jussara estava passando com a ambulância do SAMU, porque eles tinham sido chamados para um outro acidente.
porém eles pararam para me dar socorro. Então, foi um dia em que, infelizmente, eu pude experimentar, né, ter uma experiência não agradável, nada boa, na verdade, mas que, por outro lado, a gente precisa agradecer que teve esse trabalho deles, que é o SAMU, e eu quero agradecer muito, elogiar e homenagear a Jussara, em especial, que era a pessoa responsável ali naquele momento. E eu me lembro como se fosse ontem, ela me perguntando se podia cortar minha calça. E quando o pessoal ia me remover, né, para a prancha, ela disse o seguinte: muita atenção com essa pelve, porque se dá uma hemorragia, que é uma região fácil, né, de ter uma hemorragia, é fatal, né? A gente não chega nem no hospital. Então, eu tenho hoje muito prazer em agradecer e dizer que a equipe do SAMU é realmente muito eficiente. Eles foram super eficientes comigo naquele dia. O acidente foi bem grave. E dizer que a Jussara, ela não foi somente uma enfermeira, ela não cuidou só do meu corpo todo quebrado ali, mas ela viu a necessidade da atenção no sentido psicológico, no sentido emocional, né? Porque quando a gente sofre um acidente, você fica extremamente vulnerável, o seu emocional não existe mais naquele momento, tem pessoas que desmaiam, eu fiquei consciente o tempo todo, apesar, né, eu tenho essa marca aqui ainda, que foi da pancada. Então, ela foi de uma competência fora do normal, muito atenciosa todo o tempo, dentro da ambulância, até chegar ao hospital. Então, hoje, eu quero muito agradecer a equipe daquele dia, né, eles são da equipe de Barroso, me parece, se eu não estiver enganada, e a ela, em particular e em especial, que foi a pessoa que eu tive mais contato o tempo todo do acidente. Então, e não sei até onde esse vídeo vai chegar, mas dizer, né, às nossas autoridades que, se possível, invistam mais, né, nessa questão realmente do SAMU, da saúde, porque é um socorro que chega no momento que você realmente tem grande necessidade, e que eles venham a investir mais nisso, né? Na questão tanto de equipamentos, de carro, mas como na formação do pessoal e principalmente nessa formação psicológica, que é muito importante, tá? Fica aqui aí o meu depoimento sobre o SAMU, sobre a Jussara, a equipe do SAMU, e mais uma vez muito obrigada, porque hoje, 3 anos depois, eu estou bem, eu ando, claro que ficam alguns resquícios, mas tudo isso graças a um bom atendimento na hora certa, no momento certo. Muito obrigada e um super abraço para vocês, Jussara. Um beijo. Então, pessoal, é isso. Parabéns, viu, Jussara? Que lindo, viu? Espero que um dia nós, como profissionais de saúde, podemos receber um depoimento como esse. Parabéns mesmo. Essa paciente, ela chama Cristiane, ela sofreu um acidente ali mesmo nessa estrada, foi ejetada para fora do carro, teve uma fratura de pelve, e eu me recordo como se fosse hoje também, eu estava grávida, até inclusive no atendimento dela. Graças a Deus o bombeiro estava lá para dar uma força também, né, tudo. E é isso, né, a gente tem que pensar em tudo, né, nessa questão, não só no ferimento, no que é aparente para a gente, mas no coração do paciente, né, porque ali tem um ser humano, ali tem uma pessoa fragilizada, e a gente tem que ser assim, né, eu acho que é algo que eu prego muito, o pessoal que tem aula comigo sabe que eu cobro muito isso, que eu acho que é muito importante, não ser o enfermeiro bonzinho, mas ser o enfermeiro humano, né, isso é muito importante, tá? Então, eu quis compartilhar isso com vocês, que eu acho legal. Vamos lá. Eita. Eu não estou conseguindo ver aqui. Tá compartilhando aí com vocês a tela direitinho? A gente está vendo a imagem da moça.
Da moça? Isso. Ah, tá. Então, peraí. Me desculpe. A Agora Tainara sim. deu um depoimento no bate-papo. Ah, vamos lá então. Você quer dar uma lida aí para nós, André? Posso. Então vamos lá. Participei de RC, parada cardiorrespiratória de um vizinho meu. Eu estava no 5º período. Foi muito intenso para mim. Fiquei nervosa, mas consegui realizar o atendimento até a chegada do SAMU. Eu me lembro que ao começar a reanimação, foi o que comeu, e a única coisa que consegue foi uma toalha para a cabeça dele, para não machucar, onde eu fazia as compressões. Eu só imaginava todo o tempo como se fosse um dos meus familiares. No dia fiquei muito paralisada, e foi onde encontrei minha segunda paixão, urgência e emergência. Ai, que lindo, Tainá! Teve uns erros ortográficos, mas sempre quando me lembro meu sono. Fui parabenizada pela equipe do SAMU, foi muito gratificante. Parabéns. Seja bem-vinda, então. Vamos trabalhar juntos. Ah, que inveja. Seja bem-vinda. É isso aí, gente. E no decorrer da formação a gente vai encontrando as paixões da gente mesmo. É isso aí, né? É assim mesmo. É muito bacana. Gostei muito de falar sobre isso com vocês, que eu acho importante. Mas agora, vamos continuar. Deixa eu só colocar aqui para a gente compartilhar aqui. Ju, 6 horas, tá? É 6h30. Isso, então, 6 horas. Ainda tem meia hora, tá? Beleza. Vamos lá. Gente, nós vamos falar mais superficialmente mesmo da questão do que fazer frente a essas situações aí de trauma, situação de trauma abdominal. Não vou passar muito detalhada, até porque a gente tem uma gama de alunos de várias formações, desde terceiro, né, e tudo. Então tá, vamos falar um pouquinho do trauma abdominal, que é algo que me preocupa muito, né? O torácico, assim, tem as suas especificidades, não vou trazer aqui, a gente pode agendar um próximo mini curso para falar só do trauma torácico ou pensar em outras situações aí. Eu quero estar com vocês de novo, está sendo muito bom. Bom, o trauma abdominal, a gente tem que logo já nascendo tentar imaginar, será que esse paciente pode ter sofrido um trauma abdominal? Ele foi de anteparo com o volante, é uma pessoa que estava num tiroteio, é uma pessoa que estava num local que estourou uma bomba, mas não foi, às vezes não foi nenhum estilhaço naquela vítima, mas aquela vítima pode ser acometida, né? Quando a gente fala que a força, a onda de choque, ela pode levar ao rompimento de vísceras ocas. Então, tudo isso a gente tem que pensar nessa cinemática aí, certo? Beleza. Aí outra essa figura aí, que ela é muito clássica, até o meu livrinho da CTE, que é minha bibliazinha aqui, ó. Quem tiver interesse algum dia fazer o curso aí, tá, galera? Uma bibliazinha, beleza? Esse livro vem pra gente. Ela é muito clássica aqui nesse livro, em outros lugares aí, quando você tem os cursos, o pessoal sempre coloca essa imagem. Aí a gente tem uma tatuagem traumática, né, abaixo da região periumbilical aí, e provavelmente causada pelo cinto, então seja um indicativo grande para a gente que esse paciente teve um trauma abdominal, mas aí muitas vezes vai estar assim claro para a gente não. A gente vai ter que ter um pouquinho de malícia, tá verificando sinais de choque, às vezes não tem hemorragias ou perdas externas evidentes e esse paciente está apresentando sinais de choque, então a gente tem que estar atento a isso aí, tá? Beleza. Só revisando rapidinho aí, nem vou ler, tá? Só vocês correm um olho aí, ó, né? A parte superior lá, o gradil costal, certo? Só para vocês terem uma noção aí do que a gente está falando, do que pode ser atingido diante de um trauma abdominal, né? Olha lá, ó. A pelve, ela entra, né? Beleza? Posso passar aí? Pode. Acho que sim. Tá. Eu gosto muito dessa imagem, olha lá, que ela descreve bem isso pra gente. Ela traz bem isso, olha lá, o gradil costal, dentro do seu arcabouço lá, ele, né, abarcando ali o fígado, baço, intestino, porque quando a gente pensa em fraturas de arcos costais, a gente logo pensa só em questão a nível pulmonar. Não, a gente tem que pensar a nível abdominal também, baço, fígado, essas vísceras que quando sofrem traumas ou lesões, elas sangram muito, certo? Aí a nossa pelve ali, eu acho muito bacana, porque aí deixa claro pra gente os vasos calibrosos, né? E quando a gente tem uma fratura de pelve,
ela se torna significativa, né, para a questão de hemorragias internas, então tem que ser avaliado. Aí eu trouxe aí uma imagem legal, né, para a gente estar verificando aí essa questão do trauma contuso, tá? Aí o paciente indo direto ao anteparo, certo? Né? E aí do outro lado, gente, vocês podem ver aí que tem uma ruptura, né, de vaso, uma ruptura o órgão sai dessa fixação. Geralmente acontece em caso de desaceleração, né? Eu gosto de trazer muito um exemplo de uma paciente minha uma vez que pulou da ponte. Ela não veio falecer no momento, mas depois, por causa justamente disso, né? Que ela sofreu a queda, caiu em pé, e aí os órgãos da cavidade abdominal dela se desprendeu da sua fixação fisiológica aí, tá? Tem perguntas lá? Não, né? Tem alguma pergunta aí? Não, né, gente? Não tô conseguindo abrir aqui. Tem não, Ju. Tá, eu vou passando aqui. Aí o trauma penetrante. Eu trago essa imagem, tá? Porque é uma imagem que ficou muito conhecida e eu acredito que vai entrar para os livros de histórias nossos aí em breve, daqui a uns anos, né? Onde que a pessoa ela pode ser acometida aí por uma facada ou até mesmo por arma de fogo, por algum projétil de arma de fogo, né? E aí quando a gente fala de arma de fogo, de baixo e alto impacto, aí um dia eu ganhei uma aula da Iara Brasil sobre isso aí, que eu não sabia muito sobre arma de fogo, né? Então é isso, beleza? Certo? Então a gente pode ter penetrante também, ok? Então o que eu devo avaliar? O tempo que ocorreu, né? O incidente, o tempo que ocorreu o trauma, né? Que tempo discorreu isso? O mecanismo do trauma, foi um trauma penetrante, foi contundente? Então, isso tudo a gente tem que estar buscando isso aí, tá? Ficar atento, como eu disse para vocês, a sinais de choque. Porque, de repente, seu paciente ele não vai vir com aquela tatuagem traumática escrita assim, eu sofri um trauma abdominal. Não, ele vai vir, às vezes, com o abdômen lá tranquilo. Na hora que você fez a palpação lá na sua avaliação, você não percebeu nada, ele não, às vezes, não queixou dor para você, né? E você também não percebeu uma maciez na hora da palpação. Então, você tem que estar atento aos sinais de choque que podem acontecer durante o seu atendimento, né? Que é a hipotensão, taquicardia, pele fria, pegajosa, né? Beleza? E a dor, quando você faz a palpação, mesmo que você faça, você tem que estar atento a isso, né? Se o paciente te refere dor, porque às vezes no momento do acidente a pessoa fica tão em êxtase e assustada que ela não descreve a dor para você, não fala, tô com uma dor aqui, né? Então você tem que estar atento que a dor ela é significativa para a gente. Uma coisa muito importante é com relação às palpações, tá, gente? Se o paciente tem aí, você tem uma suspeita de trauma em região de baço, né, rompimento de baço, a gente não faz aquela palpação profunda e não faz uma palpação vigorosa, não. Tem que pensar nisso, tá? Beleza? Senão você piora a situação do seu paciente, aumenta sangramento, né? Então não é legal. Então, ficar atento às tatuagens traumáticas, esses sinais aí de Grey Thune, de Cully. Esses sinais, eles são mais tardios, tá? Eles não são visíveis exatamente na hora do trauma, não. Tá? Eu trouxe até a foto para vocês. Aí, beleza. Do lado ali, na região de flanco ali, a gente tem essa de Grey Thune, desculpa, e a de Cullen do outro lado. Mas são sinais tardios, não vão acontecer na hora mesmo do acidente, ok? Beleza? Depois de quanto tempo, mais ou menos, Jussara? O de Grey Thune, aproximadamente 24 horas, por aí. Desculpa aí. Então, no APH, o que eu devo fazer? Vamos lá, galera. Eu tenho um objeto encravado no abdômen do paciente. O que eu devo fazer? Vou retirar? Você tira, Isabela? Isabela? Não. Você não tira? Não. Também não. Então, a gente não deve retirar, tá? Porque quando a gente retira esse objeto, a gente aumenta aí as lesões, as lacerações internas. E, além disso, o que pode acontecer?
O abdômen ele tem uma capacidade muito grande de tamponamento, de também promover hemostasia. Às vezes aquele objeto ali já aconteceu hemostasia e você inicia de novo esse sangramento. Então a gente vai fazer ali o quê? Vamos pegar, fazer um curativo bem volumoso, vamos fixar isso aí o máximo possível e transportar esse paciente, tá? E lembrar, gente, que tem que transportar o paciente para um local de tratamento definitivo, principalmente se ele estiver perdendo, né? Ele está com sinais de choque, vamos levar para o tratamento definitivo. Um local que vai poder fazer, né, aí uma laparotomia, né? Tem que ter um centro cirúrgico especializado aí, tá? Certo? Não adianta pegar um paciente desse e ir para uma UBS, não, para uma cidade que não tem suporte. Então, tudo isso aí tem que ser definido também na hora que você está terminando de atender esse paciente para transportar, viu? Na evisceração, e aí? Nós vamos pegar, colocar de volta dentro da barriga, gente, porque tá feio? Também não. Não? Não. Então tá, a gente não faz a recolocação dessas vísceras, tá? A gente vai pegar esse local aí, vamos colocar, fazer uma limpeza rápida, né? Colocar compressas estéreis, desculpa, e banhar com soro fisiológico, manter o curativo mais úmido, para não haver ressecamento das vísceras, né? E depois lá dentro do ambiente hospitalar, lá do centro cirúrgico, vai ser feito aí todo esse procedimento para fechar isso aí, colocar tudo no local certinho. Certo? Alguma pergunta? Não. Sim? Não, né? Sim? Beleza? Gente, tem alguns APHs aí, alguns SAMUs aí, não sei, lá na turma do pessoal aí do Sul aí, que já tem é como se fosse um saquinho, um plástico estéreo, que você já coloca ali na cavidade abdominal e ele já cobre ali direitinho. Só que não é a nossa realidade não, aqui a nossa é compressa estéreo mesmo, tá? Trauma de pelve. É algo que me preocupa também muito, tá? A pelve do paciente. E até porque eu gosto de falar muito disso e escolhi pelo fato de que, lógico que seguindo a BCD lá, se vir acontecer com vocês, ai gente, eu vi um acidente, o que eu faço? Eu vou seguir a BCD, eu fiz a BCD, né? Mas a gente tem que preocupar com essa questão pélvica também, que o paciente pode vir a óbito até no primeiro pico ali de mortalidade do trauma, tá? Beleza, aí eu trouxe para vocês, né, alguns tipos de fraturas pélvicas, né, cisalhamento ali, em livro aberto, que é do meio, tá? Que geralmente são por contusões ou traumas anteroposteriores, certo? E aí eu recobro aquilo com vocês lá, quando a gente fala que ali próximo ao assoalho pélvico e tudo, a gente tem toda aquela composição venosa ali e de vasos calibrosos, então a gente tem que estar realmente atento a isso. É uma região que assim, perde-se muito sangue e acumula-se muito sangue, até 2.000 ml, né? Então é muita coisa. Então a gente tem que estar atento a isso. Às vezes o paciente não tem tatuagem traumática sua. Tá. Como que eu devo proceder? Vou primeiro verificar, está com sinais de choque, abdômen tranquilo, né? Se já olhou fez o exame físico lá, olhou outras partes do paciente, né? Outros e tudo. Não, então vamos olhar essa pelve também na hora que eu vou fazer minha palpação lá na exposição, vamos dar uma procurada nessa pelve, né? A intenção, gente, é que a gente faça o fechamento dessa pelve, né? Se ela se fraturou ou abriu em livro aberto, ou cisalhamento que seja, a intenção é fechar. Porque quando eu fecho essa pelve, eu faço com que tenha menos espaço para poder perder sangue. E aí eu vou mostrar para vocês algumas formas que a gente usa para estar fechando essa pelve aí, tá? Geralmente o pessoal faz a palpação da pelve, né? Começa ali pelas cristas ilíacas, movimento, sentiu crepitação, não mexe mais. Antes se fazia todo aquele subir em cima do paciente, às vezes estava ali tranquilo, você promove o aumento da lesão, então não faz isso mais. Agora é uma palpação mais delicada, a gente, né, faz a abertura, sentiu crepitar, não mexe mais, fecha, segura, palpa as cristas ilíacas e ainda faz a palpação da sínfise pública lá, né? Vocês lembram lá? Sínfise pública, né? Beleza? E aí, o que a gente vai fazer? O fechamento dessa pelve, beleza?
Bom, aqui embaixo eu trouxe para vocês aí o cinto próprio para isso, só que não é a minha realidade, nós não temos esse cinto para fechar, bonitinho aí, né? O que é mais usual na realidade nossa é essa questão das talas ali. Uma tala amarela ali em cima, tá dando para vocês verem direitinho? A gente usa aquela tala e fecha com atadura, certo? Alguém já viu essa situação aí? O paciente chegar assim. Aí a turminha do sul aí usa o cinto, usa tala. Alguém já viu? Oi? Tem alguém aí? Ops. Povo, cadê vocês? Como que foi a pergunta? Não foi uma pergunta, não. Olha só, eu trouxe aí alguns dispositivos de fechar a pelve. Alguém já viu algumas situações aí de fechar a pelve com a tala, igual tá lá em cima, na parte de cima aí da telinha de vocês? Esse cinto pélvico não é muito a nossa realidade, a gente não tem ele, tá? A gente já teve uma aula com a Bárbara, mas assim, pessoalmente mesmo, na situação Ainda não real. viu. Não. Ainda não viu. Aí do lado, ó, eu trouxe para vocês verem, né, esse colete aí, a gente chama de CAD. É para retirada de paciente estável de dentro de acidente, ó, no caso de acidente automobilístico e tudo. O paciente está bem, está estável, a gente faz retirada. Só que também já vai sair também, né? Aí que agora a gente fala em autossecação, o paciente sair sozinho com o nosso auxílio, não vai usar muito mais não. Mas aí ele tem uma utilidade muito grande também, que é fechar a pelve. A gente pega ele, vira do lado contrário, né, e faz esse fechamento com esse CAD aí, fica bem colocado, bem bacana. Eu já usei e surte efeito, é legal demais utilizar. Outra coisa que é importante, que eu vejo que a maioria do pessoal não usa, é a questão de fazer a junção dos pés, tá? Quando a gente junta esses pés, passa ou um crepom, ou passa, não sei, alguma fita ou esparadrapo, não sei, que você consiga fazer os pés ficarem juntos também, reduz sangramento em região pélvica, tá bom? Estamos acabando, galera. Imobilização de extremidades. Vou passar também rápido também, tá? Nós vamos conversar um pouquinho sobre isso. Quando você chega numa cena e aí você está lá, o paciente está com o membro fora do eixo anatômico, desviado, e aí? Eu falo assim, gente, o que eu vou fazer com isso aqui? Né? Assusta um pouco. Aí a gente deixa o paciente falar pra gente o que a gente vai fazer, né? Eu costumo falar que é o AI. A gente vai alinhar, né? E imobilizar, tá? Então, o AI já te fala o que eu vou fazer. Eu vou alinhar e imobilizar. Só que a gente tem que, assim, prestar atenção em algumas coisas, né? Por exemplo, vou promover a imobilização desse membro, como vai ser? O que eu vejo aí, e eu acho que não é adequado, a gente tem que pensar que essa mobilização tem que ser feita de forma adequada, de uma articulação à outra. A gente tem que alinhar o membro de forma adequada também, né? A gente tem que pensar na questão da composição anatômica. Eu alinhei o membro. Antes de alinhar o membro, eu vou fazer uma verificação do PPMS, né? Já falei muito com meus alunos, vocês lembram disso aí? A gente vai ver pulso, perfusão, sensibilidade, motricidade, certo? A gente vai dar uma olhada nisso aí. Alinhei e imobilizei. Percebi que mudou a perfusão e não sinto pulso mais. Pode ser que a imobilização fez a compressão de algum vaso importante. Então, vou ter que soltar essa imobilização e tentar voltar esse membro para uma posição ou que eu encontrei uma outra posição que eu consiga sentir aí o pulso do paciente, tá? Então, é basicamente isso. Tenho também aí a questão das fraturas expostas. Tá, eu tenho uma fratura exposta, o que eu vou fazer? Antes de fazer todo esse alinhamento, essa mobilização, nós vamos fazer a limpeza soro fisiológico excessivamente, vou colocar uma compressa, fazer uma oclusão e vou tentar alinhar. Sempre atento às seguintes situações. O osso é rígido. Se eu fizer um alinhamento brusco e forçar, pode ser que eu possa romper algum vaso. Então, a gente tem que fazer isso de forma mais tranquila ali e tá pensando nessas situações, tá? Beleza? Então, sempre fazer imobilização de uma articulação a outra, certo? Ultrapassando a articulação.
beleza? Que eu vejo na maioria das vezes aí, às vezes é uma fratura no fêmur, faz a imobilização, a estabilização só até a pelve. Não, tem que fazer até na região, né, da nossa axila aí, tá? Beleza? Tem que estabilizar isso aí. Aí eu trouxe para vocês alguns dispositivos que a gente usa para imobilização do paciente. A prancha, ela é um dispositivo de imobilização, porque ela em si, ela ajuda. Vai que você não tem essa disponibilidade em algum lugar, né? Uma cidade pequena, um UBS, mas tem a prancha. Não, então vou usar a prancha já te dá essa estabilidade do paciente. A prancha é um dispositivo de imobilização, beleza. Aí eu trouxe para vocês aí em cima de amarelinho, é uma prancha nova, né? Até eu tive contato com ela só em curso mesmo, e na nossa região não usamos ainda, mas a turma lá do Rio está usando. Essa prancha chama Scoop, né? Ela abre ali, você não precisa ficar pelejando com rolamento, com o paciente, tudo não. Você abre ela, coloca assim, o paciente já está lá na prancha. É muito bom. Tem uma outra maravilhosa que eu já servi de cobaia para usar, que é uma que ela é moldável. Você deita nela, o pessoal desinfla ela e ela molda o seu corpo, muito tranquilo também, boa de usar. E aí as talas moldáveis, tá, gente? Trouxe aí uma exemplificação aí do paciente cheio de tala aí, para vocês verem que as talas, elas ajudam muito nessa situação, tá bom? Ok? Alguma dúvida sobre aí o que eu falei? Tudo bem? Tá. Aí eu trouxe o TTF. Para quem não conhece, é um tracionador de fêmur, tá? Saiu do PHTLS, não tá mais, né? Até nas nossas ambulâncias a gente não tem mais. A gente pensa que é muito complicado usar ele no APH pelo seguinte, eu pelo menos nunca usei nesse tempo todo de trabalho, porque se a pessoa ela é indicada para fratura de fêmur, né? Porque a gente sabe que a musculatura ela é muito tensa, e aí o que acontece? Você, quando tem essa tensão da musculatura, ainda mais se a gente tiver uma situação onde que esses ossos eles, né, estão sobrepostos, você faz a tração, o osso volta ali para o lugar, reduz dor do paciente, então você tem uma melhora assim, né, significativa da dor e tudo. Mas é só indicada em fratura de terço médio. E como que no APH você vai ter certeza que essa fratura foi do terço médio? Então, por isso caiu em desuso, né? Só se você tiver acesso a um raio-x, alguma coisa que te fale isso, né? E também ela é contraindicada em situações de mais fraturas no fêmur. Então, caiu em desuso, eu achei legal, porque eu nunca tinha usado também. Certo? Então tá, gente, só pra gente encerrar, eu vou... Só um minuto aí. Só um minutinho, galera. Só pra gente encerrar, eu vou trazer essa cena aqui, tá? Tá compartilhando a tela aí com vocês? Sim. Dá um retorno. Deixa eu ver se tá... Beleza. Eu vou trazer esse noticiário aí, essa cena aí para vocês, tá? E nós vamos envolver aí um pouquinho em cima dela, tá? Só pra gente encerrar, beleza? Manhã, Alina Borges de Medeiros deixou 8 pessoas feridas. Testemunhas contaram que o carro avançou o sinal fechado e foi atingido na puxa por um ônibus. O repórter Fábio Barreto acompanhou o socorro das vítimas. Logo depois que aconteceu, a equipe de reportagem que estava perto chegou ao local e viu o desespero de quem ainda estava pelo chão. Veja. Segundos eternizam à espera do resgate. Com dores e visivelmente muito ferido, o motorista preso nas ferragens tenta manter a calma. Ao lado dele, o ocupante do banco do carona também ficou preso nas ferragens. Outras 3 pessoas que estavam no banco de trás conseguiram sair do veículo. Deitadas e sentadas no meio-fio, também aguardavam pela chegada do socorro. Começa o resgate. Uma corrida contra o tempo. Os bombeiros usam equipamentos para serrar a lataria e tentar tirar o motorista sem agravar os ferimentos. Minutos de um trabalho preciso e cuidadoso. A vítima é retirada bem devagar,
Enquanto isso, do outro lado do carro, os bombeiros também retiram um homem que estava no banco do carona. A batida entre o carro e o ônibus da linha 460 aconteceu no início da manhã, no cruzamento entre a Rua Mário Ribeiro e a Avenida Borges de Medeiros, na Lagoa Rodrigo de Freitas, no Leblon, Zona Sul. Além dos 5 ocupantes do carro, 3 passageiros do ônibus ficaram levemente feridos. Sentada em um dos bancos da frente do ônibus, esta mulher, que estava a caminho do trabalho, precisou deitar na maca e ser imobilizada. Esta outra passageira, machucada levemente no rosto, disse que o carro avançou o sinal. Eles avançaram o sinal. O carro preto avançou o sinal? O preto avançou o sinal e o motorista não teve mais muito o que fazer. O veículo ficou com a frente totalmente destruída. Com a força do impacto, destroços foram projetados à distância. Ferido no rosto, um ocupante do carro que esperava atendimento revelou que o grupo voltava de uma festa. Estava voltando de uma festa. Vocês beberam alguma coisa? Teve algum problema? O motorista, eu creio que não. O motorista não bebeu. Depois de quase meia hora de um resgate muito complexo, os bombeiros agora vão levando os feridos para o Hospital Miguel Couto. O último ocupante do veículo vai sendo conduzido lentamente para uma das ambulâncias. Ele está em pé, conversa com as autoridades, conversa com os policiais militares e também com os bombeiros. As investigações mostrarão se o motorista do carro consumiu bebida alcoólica. O ônibus trafegava no sentido Leblon e o carro vinha na direção acesso ao túnel Rebouças. A marca dos pneus, a marca da frenagem poderá ajudar nas investigações, orientando a perícia sobre a velocidade. Então, pessoal, é isso aí. A cena é essa, tá? Só colocar o fone aqui, só um minutinho. Eita. Desculpa aí, gente, o barulhinho. Aí, belezinha. A situação é aquela, né, que foi apresentada para vocês no vídeo aí. E, no caso, eu vou só colocar aí 8 pessoas feridas, tá? Vocês são a primeira equipe a chegar no local, nos primeiros 10 minutos, né? Então, vocês não têm apoio de militar, não tem apoio de outra ambulância, você e Deus, né? Uma vítima com exsanguinação, que seria o condutor do veículo lá. E aí eu quero que vocês já comecem a falar pra gente. Cheguei na cena, vão desenvolver isso aí juntos? Finalizar primeiro a cena, né, para que não aconteça mais um acidente, no caso. Tá me ouvindo? Tô te ouvindo. Deixa eu ver agora. Vamos lá, gente, ajuda a Tainara aí. Eu quero todo mundo participando. O primeiro participando. passo é avaliar se a cena está segura para os profissionais de saúde que vão atuar ali. Isso, não se a posso zona contornar. quente ou fria também é muito importante, né? Porque aí o resgate da urgência e emergência não adentra, né? Posteriormente da cena avaliar, vai avaliar os pacientes, como que vai ser feita a remoção deles. Isso. Vai ter que colocar o colete cervical ali no momento, e se está tendo sangramento intenso, ver se eles estão responsivos ou se eles estão não tem resposta alguma, se estão desmaiados, né? A gente tem que parar com esse sangramento, primeiramente, aí, não tem? Sim, quando a gente pensa em XABCDE, nós vamos pensar no sangramento. Então, com essa exsanguinação, vamos instaurar um torniquete ali, não é? Uhum, com certeza. Isso. Cadê o restante do pessoal? Vamos lá, gente, ajudar as meninas aí. A gente tem 68 pessoas aí. 60 aí. Observar as vias aéreas. Sim. Coma de Glasgow. Deixa eu ver. Já tem que colocar os acessos ou os acessos é depois? Então, a gente vai observar lá no C lá. Tem sinais de choque, como que tá? Né? Beleza? Vamos lá, cadê o restante do pessoal, gente? Ajuda as meninas aí, a Tainara, a Yara, as corajosas. Vamos embora. Igor, cadê você? Isabela foi embora?
Vamos, gente? Então é isso, gente. Cena segura, né? Vou primeiro ver a segurança da equipe, tudo direitinho, não podemos nos tornar uma próxima vítima. Vou instaurar ali o XABCDE, lembrando que já veio evidente aí pra gente nessa situação aí que tem uma exsanguinação. Vou me preocupar com essa exsanguinação, instaurar meu torniquete para a gente não esquecer. Uma coisa muito importante que a gente pode deixar para aprender mais para frente aí, questão do protocolo de start. Eu estou sozinha, é só eu e meu colega, o médico, vamos fazer o protocolo de start nessa situação, né? Classificar essas vítimas. É importante isso também, até que chegue as próximas ambulâncias, os próximos colegas, né? Fiz meu XABCDE, vou lá fazer o meu sampla, o meu MOVE, remover essas vítimas para um local de tratamento definitivo, adequado, beleza? E é isso. E depois que acabou a ocorrência, o que eu vou fazer? Passar para o prontuário tudo que foi feito? Vou contar para vocês o que a gente faz. Organizar a unidade? Vou contar para vocês que ninguém conta. A gente faz uma coisa que chama debrief. A gente vira pro colega e fala, cara, você viu aquela hora, eu fiz aquilo errado. Vou ter que melhorar essa situação, tá ruim. Você concorda? E aí, o que você acha da minha atuação? Poderia ter melhorado? Eu vou dar uma olhada nisso. Eu acho, nossa, você viu aquela outra situação lá? Nunca peguei o paciente naquela posição, acho que eu vou ter que treinar mais. Nossa, hoje a gente precisou usar o CAD e já tem uns 3 meses que eu não treino o uso do CAD e eu passei aperto, acho que eu vou ter que treinar. Vou ter que ir lá para o núcleo treinar. Então, assim, a gente tem que ter esse retorno a cada ocorrência. Isso é importante. Conversar com o colega. O meu desempenho foi bom. O que você acha que eu posso melhorar? Porque isso aí é necessário, tá, gente? Essa humildade de sentar e discutir o que eu posso melhorar é importante depois da ocorrência. Eu faço isso sempre, sempre. Tá? Isso me fez crescer muito. E isso aí ninguém conta. Estou contando para vocês. Tá? Bom, a gente já está no tempo, né? Estamos terminando. Eu quero muito, muito agradecer esse momento que eu tive com vocês, né? Eu estou sentindo falta de já ter contato com vocês aí. Estou doida que eu volte logo, que isso tudo acabe. Espero ter contribuído um pouco, né? Foi um convite bacana que a Marcela me deu e eu fiquei satisfeita e honrada de estar aqui com vocês. A experiência não é muita, mas o pouco de experiência que eu tenho, eu tentei, de alguma forma, passar aqui. E dizer que eu quero voltar logo, eu quero ver vocês em breve. Agradecer minha amiga Andréia, que está aí comigo desde ontem, hoje me ajudando, né? Minha amiga mesmo, né? Para sempre, não tem jeito. E é isso. Alguém tem alguma pergunta? Quer deixar alguma mensagem para os colegas aí que não está vendo um tempão? Quer mandar um beijo para o pai, para a mãe, coleguinha? Aproveita aí. E é isso. Né? Andréia, minha amiga, já tá aí. Oi? É a Luana. Tenho só uma pergunta meio pessoal para te fazer. Sim. Você trabalha há quanto tempo no SAMU? Então, no SAMU vão inteirar 8 anos. E faz quanto tempo que você é formada? Eu formei em 2018. Tá. É que assim, eu também sempre fui mais apaixonada pela urgência e emergência, né? Eu acredito que depois que eu me formar, o meu sonho é o SAMU. Eu queria só que você relatasse qual que é a tua experiência com o SAMU no dia a dia. O que você leva para ti dessa experiência? Bom, eu costumo dizer que eu trabalhei na área hospitalar durante um tempo, TI adulto, TI neo, né? O SAMU, ele te propicia você ter contato com o paciente muito breve, mas é muito intenso. Então, assim, você leva cada fisionomia para sempre, né? Cada situação para sempre. E é um aprendizado muito grande. Uma coisa que o SAMU me proporcionou muito, que fez uma diferença para mim, foi a questão dos treinamentos, né? A gente recebe treinamentos constantes. Então, assim, te dá segurança de trabalhar. Além disso, pelo menos aqui na nossa região, a gente tem
uma quantidade muito grande, e não só em quantidade, mas em qualidade de equipamentos, de trabalho, né? Toda a tecnologia que chega, eles tentam fazer o possível para fazer essas compras e colocar para a gente estar usando no dia a dia. Então, eu acho que isso é muito legal. A questão salarial, muita gente pergunta, é o salário da categoria, mas esse amor pela PH, ele supera isso também, né? E a carga horária é uma carga horária legal, eu também gosto muito, né? Me atende demais. E é isso. E o que faz apaixonar é essa situação, gente, de você ter esse retorno do paciente, né? De você saber que você fez a diferença, né? Que situações simples, né? Tomada de decisões simples faz a diferença entre viver ou morrer naquele momento com um paciente, né? Eu falo que eu trabalhava até na sala de parto, então assim era aquele momento lindo de ver uma criança nascer, mas eu aprendi que existe um outro momento lindo, que é quando você pega um paciente de trauma, principalmente, que está ali em uma situação que pode morrer a qualquer momento e ele renascer. Então, eu falo que eu vejo o nascimento todos os dias, né, no meu trabalho. Então, lá também nascem, renascem pessoas. E isso, para mim, é gratificante demais, né? Traz muita felicidade, me traz realização pessoal. E é isso. E eu cresci muito como profissional. E eu me apaixonei mais ainda pela enfermagem depois que eu entrei no SAMU. E é isso. Muito obrigada, Jussara. Parabéns pela profissão. Eu que agradeço. Obrigada por você estar com a gente aí hoje, tá? Um grande abraço. Mais alguém aí? E aí, Isabel? Tudo bem aí? Então vamos encerrar, galera? Vocês têm aula agora, né? Então tá. Cadê minha amiga Andréia? Tchau. Ah, esse pessoal quer ver a carinha de vocês aí, ó. Tô pedindo aí. Deixa eu ver a carinha da turma aí pra não matar a saudade pra gente encerrar. Ju, beijo. Ah, que gracinha a turma aí. Pereira. Ah lá, que saudade dessa turma. Matando a saudade aqui. Só tô olhando a carinha dele. Ô, gente, então é isso, tá? Muito obrigada, um abraço. Andréia, mais uma vez, brigadão mesmo pela companhia, pela amizade, por tudo, por existir, Beijo, tá? amiga. Beijo. Fica com Beijo. Deus. Tchau. Tchau, gente. Beijo.